Olá pessoal, eu sou Lisandra Soave, estou de volta com mais um filme de James Bond, com 007 Viva e Deixe Morrer, Live and Let Die, filme de 1973, estreando o ator Roger Moore e trazendo de volta o diretor Guy Hamilton. Numa ilha fictícia do Caribe, a ilha de San Monique, o ditador local Dr. Kananga aterroriza a sua população e os seus inimigos não apenas com o uso da força, mas também com as místicas práticas da religião voodoo. Ao mesmo tempo, em Nova York, o mafioso Mr. Big, proprietário da rede de restaurantes Filet of Soul, está sob a mira da investigação da CIA e do MI6. O que os dois têm em comum é exatamente isso que os investigadores querem saber. 3 agentes do MI6 que estavam investigando os dois foram mortos misteriosamente e as mortes parecem estar conectadas. O primeiro deles, em Nova York, estava acompanhando a comitiva do Reino Unido numa conferência da ONU, investigando de longe o Dr. Kananga. O segundo agente foi morto na cidade de New Orleans, em Louisiana. Ele estava observando ali a movimentação do restaurante Filet of Soul e passa então na rua um cortejo fúnebre com banda de jazz, assim, bem ao estilo do que acontece realmente lá em New Orleans, mas ele não sabia que o cortejo seria dele mesmo. Uma cena muito bizarra. E o terceiro agente foi morto então na ilha de San Monique durante a prática dos rituais de voodoo. O James Bond então é chamado para essa missão, para desvendar esse mistério, saber o que está acontecendo, o que aconteceu com os agentes, qual é a relação entre Dr. Kananga e Mr. Big. E ele vai então a Nova York, Lá ele vai se encontrar com o Felix Leiter da CIA, que está de volta nesse filme. Ali, ele chegando no aeroporto, ele é recebido então por um motorista enviado pelo Felix Leiter. Esse motorista, no percurso, é assassinado e o James Bond consegue pegar a placa do carro ali da onde partiu, onde ele acha que partiu o tiro, e com o registro desse carro, eles descobrem que ele está registrado no endereço onde funciona uma loja de artigos para voodoo. Ele vai até lá, observa a movimentação ali nos fundos da loja, um grupo de pessoas sai do local, ele acompanha e descobre então que eles vão para o bairro do Harlem, justamente para esse restaurante Filet of Soul. Ali então ele é apresentado da pior maneira para o mafioso Mr. Big, para os seus capangas e também para uma misteriosa cartomante que está ali junto com eles, a Solitaire. Bom, então ele está prestes a tomar o mesmo destino que os outros agentes, Ele é entregue ali para os capangas, o Mr. Big, mas um outro agente da CIA, o Harry Strutter, que está fazendo a sua segurança ali meio discretamente, à distância, vem então ao seu encontro e fala que ele não deveria estar ali, que é um lugar muito perigoso, tudo que é um lugar onde ele chama muito atenção. E o James Bond vai então para a ilha de San Monique, tentar descobrir o que aconteceu lá, o que está havendo, Ali então ele vai para o hotel, vai para o resort, onde ele vai ficar hospedado, e a gente conhece pela primeira vez então a figura do Barão de Samedi, e já já eu vou falar dele. Ali ele fica conhecendo também uma outra agente da CIA que está ali para ajudá-lo, de certa maneira, que é a Rose Carver. A Rose, ela é uma agente assim muito inexperiente, ela está começando, e também como ela é uma pessoa ali local da ilha, ela tem medo realmente da influência ali do ditador, Então ela recebe algumas ameaças, alguns sinais ali, o papel dela é o de mostrar para o James Bond onde foi que aconteceu exatamente a morte do agente, o agente do MI6. Ela tem que mostrar o local lá onde estava havendo o ritual de voodoo, mas só que ela recebe essas ameaças e fica com medo de falar. Então o James Bond a pressiona ali tudo na selva, mas ela acaba sendo morta, pelos capangas do Dr. Kananga.
Uma outra figura também que é bem familiar, que vai aparecer nesse filme, quem assistiu o filme Dr. No vai se lembrar que o James Bond tinha um auxiliar também lá na ilha, né, que era o Quarrel. Ele inclusive foi para a ilha do Dr. No junto com James Bond, lá ele foi morto, né? Então aqui a gente tem o Quarrel Jr., que seria filho do Quarrel de Dr. No. Na verdade, esse livro que inspirou o filme, ele foi escrito antes. O Live and Let Die foi escrito antes de Dr. No. Então, na verdade, é o mesmo personagem, é o mesmo Quarrel, mas como aqui nos filmes a ordem foi invertida, né? Então, eles resolveram essa situação colocando o Quarrel Jr. como filho do Quarrel. Bom, então o Quarrel Jr. vai pilotar o barco ali que vai levar o James Bond até a casa do Dr. Kananga, né? Onde ele mora. E ele vai também de asa delta. Sempre em filmes de James Bond sempre tem esses esportes que são novidade, né? Qualquer esse tipo de novidade sempre aparece, e então a novidade da vez é o esporte de asa delta. Então o James Bond vai até a casa do Dr. Kananga de asa delta. Lá ele vai encontrar então novamente a Solitaire. A Solitaire é uma médium, tá? Ela é uma cartomante, ela tem poderes psíquicos, e esses poderes ela herdou da mãe, que herdou da avó, né? Foi passada de mãe para filha ali, e ela só tem esses poderes se ela se mantiver pura, né? Se ela não tiver contato com nenhum homem. Então, por isso, o apelido dela, na verdade, é Solitaire. O nome dela é Simone Latrelle, e ela tem os poderes de Obea, que é uma entidade de uma religião de matriz africana, muito parecida com o candomblé aqui do Brasil. Bom, ela vai ser então a principal Bond Girl desse filme, né? E ela vai ficar junto com James Bond, ela vai acabar perdendo os seus poderes, né? E no dia seguinte, eles passam a noite juntos. No dia seguinte, eles fogem então ali da ilha, pela selva, tá? Na selva, o James Bond descobre uma plantação de papoulas, né? Para produção da droga, da heroína. É uma plantação que está ali encoberta por uma cobertura viva, né? Uma espécie de cerca viva. E também já tem ali mais uma cena de perseguição, né? A primeira cena de perseguição mesmo, e eles são perseguidos ali pelos capangas e tudo, mas conseguem fugir. Eles chegam até o barco, de lá eles pegam um avião para Nova Orleans. Porém, chegando em Nova Orleans, eles são capturados ainda no aeroporto, em mais uma cena de perseguição também, até uma cena bem engraçada ali numa escola de aviação. Mas o James Bond consegue fugir, e a Solitaire volta então para domínio ali, né, para os capangas do Dr. Kananga. Eles vão então novamente, o James Bond e o Felix Leiter vão novamente ali para o restaurante Filet of Soul, né, tentar saber mais informações, alguma pista de onde pode estar a Solitaire. Lá então ele vai novamente encontrar o Mr. Big, a Solitaire vai estar lá com ele, e o Mr. Big então vai pressioná-lo para saber se houve alguma coisa entre os dois, né? Ele falou que não, que isso ele só vai falar com o Dr. Kananga, que é o maior interessado, que não vai falar com ele, que ele não tem nada a ver com isso e tudo. E então isso irrita muito ali o Mr. Big, né? E ele então revela a sua verdadeira identidade. Ele tira uma máscara, ele tira uma prótese do rosto e revela que o Mr. Big e o Dr. Kananga, na verdade, são a mesma pessoa. Ele faz essa produção de papoula, né, lá na ilha dele, está produzindo a droga. Essa droga é distribuída então na rede de restaurantes do Mr. Big gratuitamente, porque é aquelas coisas mirabolantes lá dos vilões dos filmes de James Bond, né? Ele tem um plano que ele quer fazer formar uma massa de viciados na droga, quebrar os traficantes que são concorrentes e depois dominar o mercado, né? Aquelas coisas deles lá. Então o James Bond é entregue novamente para um dos capangas do
do Mr. Big barra Dr. Kananga, né? Que é o T-He. O T-He, ele não tem um braço, ele tem uma prótese assim no lugar do braço em formato de pinça, né? Uma espécie de uma arma mesmo. E o T-He então leva ele para uma fazenda de crocodilos. Inclusive esse braço do T-He teria sido então arrancado por um desses crocodilos. E ali funciona também o laboratório de produção da droga. Aí o James Bond é colocado numa ilhota ali no meio de uma lagoa cheia de crocodilos e jacarés e tudo, mas bem aquele estilo James Bond, ele consegue escapar, coloca fogo no laboratório, pega uma lancha que está dando bobeira ali e começa a terceira cena de perseguição, dessa vez de lancha, uma cena bem extensa, assim, com bastante ação. E aí a gente conhece também mais um personagem que que caiu nas graças ali do público, que é o xerife J.W. Pepper, uma figura bem caricata, bem típica ali da região e também inclusive vai aparecer no próximo filme. Ali ele consegue então fugir, mas não consegue resgatar a Solitaire, né? Ele vai então novamente para a ilha de Saint-Monique, onde a Solitaire, que agora não tem mais nenhuma serventia para o Dr. Kananga, ela foi então entregue para o sacrifício ali no ritual de voodoo. O Felix Leiter e o James Bond vão então para essa ilha, e o Quarrel Jr. também, e ele consegue então resgatar a Solitaire, mas os dois são capturados novamente, vão ali para o subsolo ali do local onde está tendo o subterrâneo ali, né, onde está tendo o ritual de voodoo, e aquelas locações, aqueles cenários bem parecidos com os outros filmes, sabe? Com os capangas deles ali uniformizados, muita tecnologia, aquela coisa bem típica, né? Ali ele tem o confronto final com o Dr. Kananga, consegue escapar ali ele é preso para ser entregue, acho que para os tubarões dessa vez, ele e a Solitaire, né? Mas ele, com a ajuda de um relógio que o Kill tinha providenciado para ele, com um forte poder magnético, ele consegue usar o relógio e consegue escapar mais uma vez. Ali ele tem um confronto final com o Dr. Kananga e acaba matando o seu arqui-inimigo, né? E aí aparentemente acaba o filme, ok, eles vão embora de trem, numa cena muito parecida com aquela cena de From Russia with Love, né? Onde eles estão ali nas cenas finais também no trem. E eis que vem mais uma vez um dos capangas, né? Nesse caso vem então o T-He, ele tem aquele confronto final mas acaba, né, se desvencilhando ali também do T-He no trem, uma cena, como eu disse, muito parecida com From Russia with Love. Bem, ali também no finalzinho a gente vê a figura que eu falei para vocês, o Barão de Samedi, na frente do trem, tá? O Barão de Samedi, na verdade, Samedi é sábado em francês, né? É uma entidade da religião voodoo, tá? Uma entidade na alta hierarquia da religião voodoo e que aparentemente a gente olha ali, mais um dos capangas, ou um performer, né, que está se apresentando ali no resort, mas essa figura aparece então do lado de fora do trem, na frente, né? Então nos faz pensar que na verdade ele se tratava ali do espírito mesmo que acompanha, né? Porque o Dr. Kananga ele fazia uso dos poderes espirituais não apenas da Solitaire, mas também do Barão de Samedi, né? Através da religião do voodoo. É a primeira vez que a gente vê em filmes de James Bond, né, esse tipo de temática, né, mais mística, né, uma coisa assim mais paranormal. Essa ilha de Saint-Monique, ela é uma ilha assim muito parecida com o Haiti. E esse personagem, o Dr. Kananga, teria sido inspirado então numa figura histórica que foi o François Duvalier, mais conhecido como Papa Doc, que foi o ditador do Haiti por muitos anos, até 1971, quando ele morreu, e o seu filho ficou no lugar também sendo mais um ditador. E o Papa Doc, ele era médico
E no começo da sua carreira, ele fez muito bem a população do Haiti, era muito querido, né? Levou, acho que o uso da penicilina, se eu não me engano, para o Haiti. E como a população tinha assim um baixo nível de escolaridade, alto grau de analfabetismo, eles achavam que o Papa Doc tinha poderes paranormais. Então ele meio que se aproveitou disso, se associou ali à religião voodoo também, que é uma prática muito forte tanto no Haiti como em outras ilhas ali, né, a Jamaica. Inclusive o filme foi gravado na Jamaica. Então ele se aproveitou disso, né, para aterrorizar ainda mais a sua população. Ele foi realmente um tirano, um ditador responsável por milhares de mortes, tanto ele quanto seu filho, tá? Então esse personagem seria inspirado nessa figura histórica. Outro fato histórico também abordado no filme, e vocês vão perceber pelas locações, olha só, o bairro do Harlem, em Nova York, a cidade de Nova Orleans, e uma ilha muito parecida com a ilha do Haiti, tem em comum assim, a predominância da comunidade negra. Então essa também é uma temática abordada, também no encalço ali da ascensão do grupo dos Panteras, o partido, né, dos Panteras Negras no começo da década de 70. O filme então ele aborda essa temática negra, né? Ele traz não apenas os vilões, mas também os dois agentes, né? O Harry Strutter, que é o agente da CIA, e também a Rose Carver, que vai ser a primeira Bond Girl negra. Como eu disse, esse filme foi inspirado no livro, né, de mesmo nome, do Ian Fleming, e foi o segundo livro do Ian Fleming, de 1954, e o Ian Fleming se baseou, ele se inspirou em um outro livro de um amigo dele, que era o Patrick Leigh Fermor. Era um amigo da época da guerra, né, da época da inteligência. O Fermor era membro daquela Irish Guards, que faz a segurança ali em Londres, né, da rainha. E ele escreveu vários livros, entre eles esse The Traveler's Tree, que abordaria então essa temática do voodoo, né? E o Ian Fleming então teria se inspirado nesse livro e também feito uma vasta pesquisa, né, sobre esse assunto. Ele morava na Jamaica também, né? Tinha uma certa ali convivência na ilha mesmo com essa questão. Então ele se inspirou nesse livro, The Traveler's Tree. Eu não posso deixar de falar da trilha sonora do filme. A música tema foi composta e interpretada pelo Paul McCartney, fez e faz ainda muito sucesso, né? Uma música muito legal, muito bonita, foi gravada aí por outras bandas também e continua fazendo sucesso até os dias de hoje. Tá bom, gente? Então sobre esse filme era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.